Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Surpresa positiva para o mercado brasileiro. Ontem o Ibovespa disparou e encerrou com alta de 2,84% e foi aos 122 mil pontos. Puxado pelos pesos pesados da carteira teórica da nossa bolsa, com Vale e todos os papéis do setor impulsionados pela alta do minério de ferro, que foram destaques. Apenas 2 ações fecharam em queda, Marfrig e Klabin. O dólar também ajudou, recuando 0,78% e deixando a moeda brasileira nos R$ 6,01. Ainda que tímida toda essa apreciação cambial, ela é bem-vinda. Os juros também confirmaram o bom humor do mercado local e caíram por toda a curva, e os treasuries não atrapalharam. Muito pelo contrário, engataram queda após a divulgação do CPI dos Estados Unidos, que mostrou desaceleração no núcleo da inflação ao consumidor, saindo de 0,3% em novembro para 0,2% em dezembro. O CPI é um índice que o mercado gosta bastante, por isso os juros americanos e o dólar reagiram imediatamente ao resultado divulgado. Mas é o PCI, o índice utilizado pelo Federal Reserve, Banco Central Americano, para a decisão de política monetária. O que parece é que o mercado já acredita que o PCI pode corresponder com a medição do CPI. No entanto, não mudou a expectativa pela interrupção do ciclo de cortes dos juros pelo Fed. Em contrapartida, no final da tarde, tivemos o livro bege, relatório que fornece um panorama atualizado das condições econômicas em cada um dos 12 distritos regionais do Federal Reserve. O documento relatou que os preços aumentaram modestamente de forma geral e apontou expectativa de continuidade de alta nos preços em 2025. Também trouxe relatos de atividade resiliente, afirmando que contatos de vários distritos expressam preocupações de que mudanças na política de imigração e tarifas possam afetar negativamente a economia. Acredito que a divulgação do relatório manteve o sentimento mais cético dos investidores em relação à economia americana, mas com a descompressão das bolsas lá fora que fecharam em alta. Vale citar que nem mesmo a contração do PIB da Alemanha pelo segundo ano consecutivo foi capaz de tirar a euforia com a economia americana lá na Europa. Aproveitando que estamos falando de cenário internacional, ontem o petróleo Brent avançou retomando o patamar de $80 por barril após a agência de energia reduzir levemente a projeção de demanda global por petróleo este ano. Contudo, a agência indicou que espera uma aceleração no crescimento da demanda, impulsionada por preços mais baixos e uma melhora nas perspectivas econômicas dos países desenvolvidos. Por outro lado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, manteve sua previsão de aumento na oferta por países fora do grupo OPEP+, em 2025. Expectativas essas bem otimistas em meio a um cessar-fogo entre Hamas e Israel. Inclusive, segundo a imprensa, mediadores das negociações entre Israel e o Hamas, Catar e Egito confirmaram o fechamento do acordo para cessar fogo na faixa de Gaza. Em coletiva à imprensa, o primeiro-ministro do Catar disse que a trégua começará no próximo domingo, dia 19, e que as partes envolvidas continuam trabalhando para garantir a implementação e o cumprimento do acordo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também falou sobre o assunto em comunicado, afirmando que o acordo não apenas encerrará a hostilidade em Gaza, mas também ampliará o fluxo de ajuda humanitária para a região e assegurará o retorno dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas. Para hoje, a agenda traz, além dos dados de atividade do Reino Unido, a balança comercial da zona do euro, posteriormente a ata da última reunião de política monetária do BCE e vendas no varejo e dados de desemprego nos Estados Unidos. Para fechar o dia, uma bateria de dados de atividade na China. Aqui no Brasil, o destaque de ontem foi a PMS, Pesquisa Mensal de Serviços, que recuou 0,9% em novembro, abaixo da nossa expectativa de menos 0,1%. Esse desempenho reflete um ajuste após o setor atingir um recorde histórico. Na comparação anual, os serviços cresceram 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, consolidando o 8º mês consecutivo de expansão. Apesar do resultado mais fraco, apenas transportes e serviços profissionais administrativos complementares apresentaram taxas negativas contra o mês anterior.
Nossa avaliação indica que a atividade econômica brasileira continua apresentando um bom desempenho, sustentada por um mercado de trabalho em pleno emprego, crescimento da massa salarial e um ciclo de crédito benigno. O setor de serviços continua forte e desacelera de forma lenta. Para o futuro, a gente espera que o cenário se mantenha ao longo do ano, apesar da recente deterioração do quadro inflacionário e da consequente necessidade de elevação da taxa de juros. Com os números de atividade de novembro fechados, estimamos que o recuo nos setores de serviços, indústria e varejo devem pesar no mês. Por isso, projetamos um recuo de 0,4% no Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, que será divulgado hoje, sendo o único indicador da Agenda Macro Brasil. Amanhã, aqui no Diário, vou trazer a apuração desse indicador. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios!